Henker que vive duas vezes. Capítulo 364. Sky Wings 2. Capítulo 364 Asas do Céu, 2. Equipe, HH, Yahiko, quintas-feiras. O olhar de Jeong-woo era intenso. O que você está dizendo sobre viver de novo é diferente do caso de Bran, certo? Sim. Jeong-woo assentiu. Você sabe que meu caso é diferente do de Bran. Quero sentir Sesha com minhas próprias mãos. Bran era originalmente um deus e criou temporariamente um corpo para si no mundo inferior. Embora ele usasse um corpo de homúnculo, ele tinha tecnicamente acabado de passar de uma nave para outra. No entanto, Jeong-woo era diferente. Ele era originalmente humano. Mesmo que ele tivesse sua identidade, é claro que ele desejaria quando tivesse sangue e carne. Além disso, Yeon-woo sabia o que Jeong-woo queria. Ele provavelmente quer envelhecer com eles, já que não conseguiu. Jeong-woo queria compartilhar calor com Ananta e Sesha. Ele queria rir e conversar alegremente com eles ao mesmo tempo que eles. Já que essa era a felicidade que Jeong-woo desejava. A época em que sua mãe, Yeon-woo e Jeong-woo, eram as mais felizes, cheias de risadas, embora fossem pobres. Você acha que é possível? Jeong-woo olhou cuidadosamente para Yeon-woo, ao contrário de sua atitude despreocupada habitual. Ele sabia o quão ridículo era o pedido que estava fazendo. Ninguém havia conseguido isso antes. Foi um evento que ocorreu em lendas ou mitos. Convocar a alma dos mortos ou reviver alguém que morreu recentemente eram milagres que aconteciam raramente. Mas já fazia muito tempo que Jeong-woo havia morrido, e seu corpo já estava queimado e disperso. Então era quase impossível para ele. Ele seja ressuscitado. Além disso, a alma de Jeong-woo estava atualmente na condição mais baixa em que poderia estar. Então mesmo que ele fosse para o além, era provavelmente improvável que ele reencarnasse. O fato de que ele pode amarrar almas e lidar com elas já é uma autoridade absurda. O sorriso taciturno não saiu da boca de Jeong-woo enquanto ele expressava seu desejo. Foi um milagre ele ter deixado o relógio de bolso para vir ao mundo exterior. Ele estava sendo ganancioso. Sua personalidade mimada, da qual ele cresceu, provavelmente veio à tona porque ele conheceu seu Jung pela primeira vez em muito tempo. Mas, talvez. Os olhos de Jeong-woo se arregalaram. Possível, realmente? Yeon-woo assentiu. Eu não tenho certeza. Pode haver um caminho, ou um pode ser criado. Yeon-woo bateu na pulseira e nos pulsos e tornozelos. O rosto de Jeong-woo enrijeceu. Ele também tinha ouvido falar sobre o poder que Yeon-woo ganhou enquanto escalava a torre. Um ser que ele nem conseguia imaginar enquanto repetia o benefício, desvendando os segredos da torre. Yeon-woo estava falando sobre pegar emprestada a autoridade do Rei Negro. As únicas opções que restam no conjunto do Rei Negro é o Pelourinho. E para conseguir isso, você precisa de Qini, certo? Sim. Mas Hades não vai dar isso a você facilmente. Yeon-woo assentiu. Preciso me destacar na batalha e receber isso como recompensa. Agares olha para você e seu irmão. O choque preenche o rosto de Agares. Agares pula animadamente e grita. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem. Chegou. Finalmente. Finalmente. Vocês, irmãos. Agora, aceite. As mensagens de Agares foram bloqueadas com a autoridade de outros deuses e demônios. Por que aquele bastardo do Agares está agindo assim desde manhã? Ignore-o. Ele é sempre assim. Agares liberou o bloqueio com sua autoridade. Uma mensagem chegou de Agares. Mensagem. Eu tenho um. As mensagens de Agares foram bloqueadas por um tempo sob a autoridade de outros deuses e demônios. Os deuses e demônios votam no caso de Agares. Os resultados unânimes da votação impediram Agares de falar por alguns dias. Agares pula, dizendo que foi injustiçado. Vimalacitra está interessado no que você fará no Tártaro em breve. Cernunnos abençoa seu espírito, que deve estar cansado do ambiente difícil do Tártaro. Todos os deuses da morte observam você. Todos os demônios da morte observam você. Todos os deuses da guerra esperam que você seja vitorioso. Todos os demônios da morte exortam você a agir. De qualquer forma. Jeong-woo balançou a cabeça para Agares, que ainda era ganancioso por ele. Parecia que ele tinha algo a dizer a ele, mas provavelmente seria inútil como sempre. Tenho sentido isso levemente, mas há uma quantidade ridícula deles. Olhando para os olhares ao redor de Yeon-woo, ele balançou a cabeça. Ele também recebeu interesse de vários deuses e demônios e apelos de amor deles, mas nunca tinha visto tantos deuses e demônios com um jogador. Considerando como os jogadores estavam desesperados para receber a atenção de um deus ou demônio inferior, ele ficou sem palavras. O problema é que eram os deuses e demônios que estavam desesperados aqui. Havia facilmente 3.000 deles após uma estimativa aproximada. Quantas autoridades você tem? Espere. Ele abriu uma janela e verificou o número de suas autoridades. 3.702. Não. 3.703. 3.704. Parecia que o número de suas autoridades estava aumentando a cada segundo. Yeon-woo parecia aceitá-los com indiferença, mas Jeong-woo estava cansado disso. Você não está cansado de todos eles? É duro, felizmente,
Meu corpo está aguentando. Mas, será difícil quando você realmente precisar lutar? Yeon-woo assentiu. Quando havia cerca de 900 canalizações conectadas a ele, ele poderia suportar isso com seu corpo de dragão divino demoníaco. Ele foi capaz de capturar as Treias graças a isso. Mas agora, com 4 vezes mais autoridades, era difícil descrever o que mais ele estava passando. O fato de o número de autoridades não significar apenas que ele estava conectado a mais canalizações. Ele sofreu a pressão de ter que suportar mais olhares. Então não foram apenas 4 vezes mais olhares, mas muito além disso. Se ele não tivesse o Demonic Divine Dragon Body, ou o nível ou sua alma fosse inferior, a identidade de Yeon-woo já teria sido esmagada pela presença dos sobrenaturais. Ele não seria capaz de ajudar muito se fosse para a guerra assim. Não. Pelo contrário, ele estaria mais fraco do que quando pegou as Treias, então estaria em perigo. Você não será capaz de se distinguir assim. Yeon-woo assentiu. Ele já havia decidido participar da guerra. Yeon-woo também queria ressuscitar Jeong-woo. Ele não queria falar com ele por alguns minutos ou horas todos os dias, mas beber a noite inteira com ele ou caminhar ao lado dele, mesmo que eles brigassem. Ele queria dar a Jeong-woo a liberdade de poder andar sozinho. Acima de tudo, ele queria ver sua preciosa sobrinha. Sesha sorriu abertamente, junto com Ananta acordando e ficando junto com Jeong-woo. Mas para isso, ele precisava cuidar de tudo o que tinha, tornando-os completamente seus. O hardware é excelente e o software também é bom, mas há muitos softwares bons que tornam as funções mais lentas. Jeong-woo estalou a língua, avaliando com precisão a condição de Yeon-woo. O hardware do corpo dracônico divino foi excelente. Era o que Jeong-woo esperava todo esse tempo. Seus limites eram tão profundos que nem a torre conseguia calculá-los. Mas havia muitos programas e softwares. Parece que você será capaz de calculá-lo com o conhecimento do Dragon se você se acostumar, mas não é fácil. Sim, eu posso dizer. Jeong-woo coçou a cabeça. E as habilidades de todas as peças escondidas estão empilhadas lá. Depois de aprender Aura, Yeon-woo organizou um pouco o controle de mana da asa celestial, mas ainda estava faltando. Suas outras habilidades, como Olhos Divinos Dracônicos e Caminho do Vento, excediam em muito. Então é por isso que você precisa das minhas Sky Wings. Sim, exatamente. Yeon-woo conhecia seu corpo com mais detalhes do que Jeong-woo conhecia e julgou que só havia uma solução para tudo isso. Ele precisava de algo para gerenciar tudo. Algo que organizasse de forma eficiente os softwares que todos afirmavam ser os melhores em um sistema e ajustasse automaticamente os cálculos e processos dos dados. Um sistema operacional. Em outras palavras, ele precisava de um sistema automático que pudesse gerenciar eficientemente todas as autoridades sem que ele tivesse que inserir a consciência e amplificar as funções de seu corpo demoníaco do dragão divino. Felizmente, ele não precisou procurar muito por um. Asas do céu. Se fosse a habilidade característica de Jeong-woo que ele experimentou uma vez no 21º andar, ele achou que seria perfeita para usar como sistema operacional. Sky Wings era originalmente uma habilidade que aumentava os limites das bênçãos dracônicas para amarrá-las a características, autoridades e habilidades. E isso não foi tudo. Foi a maior habilidade de buff. Por isso sua numeração era 002. Embora tenha sido adiado para 003 por causa de Fire Wings, foi definitivamente uma habilidade excepcional. Não fazia sentido que Fire Wings fosse comparado a ele em primeiro lugar. O propósito das habilidades de ataque e habilidades de buff eram diferentes em primeiro lugar. Foi engraçado dizer que um era melhor que o outro. De qualquer forma, se Yeon-woo pudesse ter Sky Wings, um Sky Wings ajustado que se encaixasse em seu corpo de dragão divino demoníaco. Então ele realmente teria asas adequadas. Yeon-woo não achou que fosse impossível. Sky Wings foi uma habilidade que Jeong-woo desenvolveu, e se ele trabalhasse com ele seria capaz de renová-la. Algo que fosse igual ao Wind Path ou Fire Wings provavelmente seria o resultado. As outras habilidades, autoridades e características que ele possuía também melhorariam. Ele cresceria em geral. Não seria um crescimento normal, mas um crescimento explosivo. Young. O que? Sua consciência está bem? Jeong-woo olhou exausto para Yeon-woo. Yeon-woo já tinha uma ou duas habilidades de trapaça, mas não estava satisfeito. Seu Young ainda era ganancioso como no passado. Claro que não tenho um. Yeon-woo bufou, cruzando os braços. Eu tenho que ter todas as coisas boas. Como esperado, seu temperamento. Jeong-woo balançou a cabeça de um lado para o outro. Sim. Seu irmão estava vários níveis acima dele.